Capítulo 1. A descida dos ideais. Estrutura do fenômeno. Observaremos neste volume, sob vários de seus aspectos, um fato fundamental na técnica da realização da evolução, constituído pelo fenômeno da descida dos ideais. Porém, o que significa isto? Descida de onde? Costuma-se dizer do alto. Mas o que é o alto? O alto é o sistema, que na cisão do dualismo representa Deus ou o lado positivo, em oposição ao lado negativo, dado pelo antissistema na posição antagônica diante Deus. O fenômeno central de nosso universo é a evolução. Ela representa o trabalho de reconstrução do sistema a partir de suas ruínas, que constituem o antissistema. Segue-se, em consequência, que a evolução contém diversos graus de aproximação ao sistema. O homem encontra-se num desses graus, o animal num mais atrasado, o super-homem num mais adiantado. O alto significa, portanto, um grau mais evoluído em comparação com um menos evoluído, que em relação ao primeiro pode ser definido como involuído. Descida dos ideais do alto significa transferir a lei de um nível biológico mais avançado para um menos avançado. Isto representa, para quem vive no nível menos avançado, uma antecipação da evolução, porque a influência do ideal permite realizar a passagem para aquele mais alto nível biológico. Ao conceito de descida dos ideais, poderemos dar uma base positiva, aderente à realidade da vida, assim como aos efeitos deste fenômeno, poderemos dar depois um sentido espiritual, não só de evolução biológica positiva, mas também de subida para o ideal, de ascensão das almas em direção ao céu. Neste caso, usam-se outras palavras e imagens, mas desse modo podemos saber o significado delas com base num ponto de vista biológico positivo. Uma tal colocação do problema nos dá a chave para compreender a estrutura e o desenvolvimento do fenômeno desta descida. Se de um lado temos o alto, que significa níveis de evolução mais avançados, temos de outro lado o nosso mundo, que representa níveis mais atrasados. O fenômeno da descida dos ideais é dado pela conjunção destes dois termos, que se aproximam um do outro, o lado sistema tomando corpo no biótipo evoluído e o lado antissistema no biótipo involuído. Na realidade, trata-se de duas ideias ou princípios distintos, que, incorporando-se nestes dois biótipos opostos, entram em contato através das ações e reações de cada um deles, com a finalidade de realizar a evolução. Tal fenômeno é dirigido pela lei de Deus, que com esta descida está empenhada, assim como o destino de quem trabalha apoiado nesta lei, em realizar a salvação do ser. Para compreender o fenômeno da descida, é necessário, antes de tudo, entender como funciona a lei biológica terrestre no nível animal humano e quais as técnicas com que suas formas evoluem. A existência no plano animal humano baseia-se na lei da luta pela vida. No entanto, esta não é uma lei universal e definitiva, mas apenas relativa a este plano e, por isso, destinada a desaparecer com a evolução. Como isto pode suceder? Eis o que se apresenta na realidade. O ser quer viver e, por isso, luta. Mas por que motivo é necessário lutar para viver? Porque o ambiente é hostil e a vida, com o fim de assegurar sua continuidade, cria com superabundância, para depois selecionar os melhores, abandonando os outros à morte. Assim,
se alguma espécie encontrar oportunidade e for favorecida por um ambiente adequado, torna-se potencialmente capaz de ocupar todo o planeta. Mas eis então que, além da adversidade dos elementos, surge a competição entre indivíduos e raças, justamente como consequência daquela geração superabundante. Ora, quanto mais faltar a cada um o espaço vital e os meios para sobreviver, tanto mais se torna feroz a luta para conquistá-los. É assim que a luta torna-se inevitável, assumindo uma forma tanto mais feroz quanto mais primitivo é o ser, porque quanto mais ele é primitivo, tanto mais hostil para ele é o ambiente, que o ser ainda não transformou para adaptá-lo às suas necessidades. E quanto mais hostil é o ambiente, tanto mais dura, violenta, feroz e desapiedada é a luta para sobreviver. Além disso, corresponde aos princípios que regem a estrutura de nosso universo o fato de que a vida é tanto mais carregada de dificuldades e dores quanto mais involuída ela é, ou seja, quanto mais longe estiver do sistema e mais próxima se encontrar do antissistema. Com a transformação do ambiente e a consequente melhor satisfação das próprias necessidades, diminui a necessidade de lutar, reduzindo a violência e a ferocidade exigidas para sobreviver. Com a diminuição das resistências hostis à sua vida, o homem pode, sem perigo para si, diminuir a parcela de energia que deve consumir na luta. É assim que o sistema de violência tende, pouco a pouco, a ser eliminado. Mas com isso, cessará a luta por completo? Não. A luta para transformar o antissistema em sistema não pode cessar senão no ponto final da evolução, quando se alcançar o sistema com a completa anulação do antissistema. A luta nasceu da cisão no dualismo e não pode desaparecer enquanto esta cisão não for sanada, com a reabsorção do dualismo pela reunificação de tudo no sistema através do retorno de tudo a Deus. A luta não cessa, ela se transforma. Quando a humanidade começa a se reunir em grupos cada vez mais vastos, organizando-se em sociedade, a ajuda recíproca no comum interesse da defesa torna menos dura a luta contra o ambiente, tendendo, portanto, a fazer desaparecer, como algo menos urgente, o sistema da força e da violência, que tão profundas feridas deixa em quem sofre seus efeitos. Nesse ponto começa, com a disciplina das leis, um processo de ordenação da vida e de cerceamento daquele sistema, que mesmo podendo momentaneamente beneficiar quem o pratica, é uma constante ameaça para aqueles contra quem ele é utilizado. Mas o que pode fazer então o indivíduo quando ele, desta maneira, precisa lutar cada vez menos contra um ambiente já dominado, sobretudo pelos seus semelhantes, que o cercam e o oprimem para torná-lo inócuo, procurando envolvê-lo e prejudicá-lo? Então a luta torna-se mais sutil, processando-se de forma legal e moral, armada de astúcia, fraude, engano e dissimulação. Esta é a fase atual, na qual a violência, pelo menos dentro dos limites de um país, é condenada como delinquência, apesar de, no caso de ocorrer fora dele e durante a guerra, ser considerada um ato honorífico e de valor. No entanto, se a violência é condenada hoje, a astúcia e o engano estão em plena vigência como método de luta pela vida. Com este método perante as leis, não se procura obedecer, mas sim evadir-se, assim como, perante o próximo, não se procura colaborar, mas sim explorar. Todavia, ser agredido e roubado legalmente já representa um certo progresso em comparação a ser assassinado na estrada. A própria técnica do delito, portanto,
está submetida à evolução, sendo hoje possível observar que com isso evita-se sempre mais a violência e o derramamento de sangue, para não agravar a pena legal, procurando-se a posse com artes mais sutis através do furto, que é mais vantajoso. Vejamos agora aonde nos levará este processo de evolução da luta. A razão fundamental dela é sempre a mesma: sobreviver com o menor esforço possível. A vida está pronta a aceitar tudo o que leva para este fim, buscando o máximo rendimento em termos de bem-estar com o mínimo dano próprio. Ora, apesar de em menor grau do que o da violência, o sistema astúcia-engano ainda contém um mal, dado pelo prejuízo resultante para os vencidos, os escravizados e os esmagados. A violência mata a vítima, a astúcia a deixa viva, mas arruinada. As feridas permanecem impressas no subconsciente e não são esquecidas. Antigamente, os vencidos, se quisessem sobreviver, eram obrigados a se fortalecerem cada vez mais. Porém, agora, pela mesma razão, são obrigados a se tornarem cada vez mais astutos e inteligentes. Eis que, novamente, também aqui, o mal é automaticamente levado à sua autodestruição. Manifesta-se assim uma tendência a cercar e restringir gradualmente o sistema da astúcia, por duas razões. Primeira, porque o homem se dará conta do imenso custo consequente do método da desconfiança, que exige um controle contínuo e representa um constante dispêndio de energia. E então perceberá o quanto é contraproducente tal método, pelos atritos produzidos e pelos danos provocados no vencido, cujo resultado é a geração de um material negativo, que permanece em circulação na atmosfera respirada por todos e não pode acabar senão caindo em cima de alguém. Segunda, porque, existindo a probabilidade de que todos sofram estas duras consequências, será compreendido não somente a contínua ameaça e a falta de segurança que tal método representa, mas também a imensa vantagem que é para todos seguir, pelo contrário, o método da sinceridade e da colaboração. É por este caminho que, por fim, o sistema de luta acabará sendo superado. Esta transformação corresponde a um processo de saneamento do separatismo, fruto da queda. Com isso, será alcançada a reunificação, fruto da reconstrução evolutiva. Neste processo, os elementos separados tendem sempre mais a se reunirem, até se fundirem, reconstruindo o seu estado orgânico original. Temos, portanto, 3 fases, que representam as possíveis posições em que o homem pode se encontrar. Primeira fase, o homem isolado, que luta contra a natureza, posição na qual ocorre a plenitude do método da força-violência. Segunda fase, o homem reagrupado em sociedade, que deve, portanto, lutar menos contra a natureza, mas que permanece ainda rival dos outros componentes do grupo, posição na qual ocorre o desuso do método força-violência, que é substituído pelo método da astúcia-fraude. Terceira fase, o homem integrado no estado orgânico coletivo, que pelo fato de haver desenvolvido a inteligência com o método precedente, acabou por compreender quão contraproducente é o sistema astúcia-fraude e quão vantajoso é superá-lo, posição na qual ocorre a adoção do método da sinceridade-colaboração, para alcançar com menor esforço um maior bem-estar. O problema está em desenvolver a inteligência para se chegar a compreender qual é o método mais vantajoso. Mas é justamente para alcançar este objetivo que o erro produz sofrimento,
que a ignorância significa dano, e isso até que se aprenda a eliminar o erro com uma conduta reta. Vive-se e sofre-se exatamente para se aprender. Atualmente, a humanidade encontra-se na segunda das 3 referidas posições. Explica-se assim por que hoje na Terra os ideais, incluindo aqueles representados pelas religiões, tendem a se manifestarem em forma de hipocrisia, gerando então a indústria da exploração do sentimento religioso. Este desenvolvimento em 3 graus pode parecer como uma supressão do egoísmo em favor do altruísmo, mas significa, na realidade, a sua dilatação e ampliação, e não destruição. A vida, sempre utilitária, não permite desperdícios inúteis para os seus fins, de modo que não admite altruísmos completamente negativos, totalmente improdutivos. Portanto, ela não passa do egoísmo para um altruísmo como um fim em si mesmo, mas somente quando isso representa uma vantagem. É por essa razão que ela supera o método da luta entre egoísmos rivais para substituí-lo pelo método mais produtivo da solidariedade humana. A vida não alcança o altruísmo através de sacrifícios contraproducentes, que constituem renúncia antivital, mas sim através de um egoísmo vital, porque utilitário e sempre mais vasto. Então, o altruísmo não significa mais mutilar-se a si próprio em favor do egoísmo dos outros, mas sim em ver-se a si mesmo refletido no próximo, incluindo-o no próprio egoísmo. Desse modo, forma-se o primeiro núcleo, destinado a se dilatar sempre mais. Começa-se com um pequeno egoísmo do casal, do qual nasce depois o do grupo familiar, de onde se chega depois ao de grupos sempre mais vastos, a aldeia, a casta, o partido, a nação e, por fim, a humanidade. Trata-se de um progressivo processo de unificação segundo o princípio das unidades coletivas. Fora do grupo, ou seja, do recinto da confraternização, existe a guerra, mas dentro dele há liames de interesses comuns, onde o não provimento à sobrevivência dos outros significa atraiçoar-se a si mesmo. Quanto mais o grupo de que se faz parte aumenta, tanto mais o egoísmo se dilata e a guerra é afastada para mais longe, distanciando-se para limites cada vez mais longínquos. Quando esta aliança de egoísmos tornar-se universal, não haverá mais lugar para a guerra. Então, terá desaparecido aquilo que chamamos de egoísmo, ou seja, aquele egoísmo restrito a um só indivíduo, pois ele se terá estendido tanto que abraçará todos num egoísmo universal, que chamamos altruísmo. Hoje, a multiplicação dos contatos, devido aos novos meios de comunicação, começa a encaminhar a humanidade para cada vez maiores ampliações altruístas do velho egoísmo. Segundo as 3 mencionadas fases de evolução, verifica-se igualmente o fato de que os meios fraudulentos substituem os violentos, da mesma forma como, depois, os métodos colaboracionistas substituem os fraudulentos. Agora, a humanidade encaminha-se para entrar nesta terceira fase. Assim, se transformará também para o homem a lei da luta pela vida. Trata-se, na verdade, de uma fase que, apesar de numa forma mais simples e limitada, já foi alcançada, por exemplo, pelas abelhas e pelas formigas, fato com o qual se comprova que a vida já conhece tais métodos. Caminhando-se em frente no caminho da evolução, primeiramente a violência diminui em favor da fraude, mal menor que substitui o maior. Depois a fraude, por sua vez, diminui em favor da sinceridade e da colaboração.
Com isto, explica-se a razão pela qual existe em nosso mundo a mentira, que é portadora de uma função biológica, e compreende-se também por que a evolução levará à sua futura eliminação. Será uma grande conquista e um alívio para todos libertar-se do peso da hipocrisia, da fadiga de praticá-la e de suportá-la. Com o desenvolvimento da inteligência, a humanidade chegará a isto, e o mesmo acontecerá também em relação à guerra. As religiões e a moral representam a descida dos ideais e trabalham neste sentido para libertar a humanidade dos métodos fraudulentos da luta pela vida, substituindo-os por um sentimento de solidariedade social e de ajuda recíproca, num estado de colaboração e convivência pacífica. O que nos impede de chegarmos a viver numa posição mais vantajosa para todos é somente a ignorância. E não há outro método para eliminá-la senão sofrer as duras consequências do estado atual. Sofrer até ser obrigado a procurar aquela posição melhor, que é mais facilmente encontrada por meio da experiência adquirida, e depois, para permanecer nela, compreender com o desenvolvimento da inteligência que isso é melhor. Trata-se de conquistar novas qualidades, porque não adianta sobrepor novos sistemas econômicos, sociais ou políticos a indivíduos imaturos. Trata-se de eliminar o atávico antagonismo individual, desenvolvendo o espírito de associação, de modo que as forças dos indivíduos isolados não se eliminem, destruindo-se numa luta recíproca, mas, ao contrário, possam somar-se num estado de cooperação. Assim se obtém um rendimento imensamente maior, tornando-se muito fácil resolver o problema da sobrevivência, biologicamente fundamental. Na terceira das 3 referidas fases, a orgânica, a atividade que se substitui à luta do primeiro e do segundo tipo é o trabalho. O ambiente onde se vive foi gradualmente domesticado com a civilização através das leis e da educação. A violência foi eliminada da vida social, tendo-se compreendido, por fim, como é contraproducente esforçar-se tanto para se enganar reciprocamente. Pode-se, então, alcançar a terceira fase num ambiente não mais hostil, entre companheiros não mais rivais, porque agora, trabalhando todos juntos, o problema da sobrevivência está resolvido, não havendo mais a necessidade de usar o método da luta, que era inicialmente necessário para sobreviver. Mais adiante, observaremos quais outros problemas podem surgir depois, quando se supera também esta fase. Veremos quais os perigos oferecidos por um bem-estar assegurado para um biótipo que, ainda provido da velha forma mental, proporcionada aos métodos da vida precedente, não está habituado a isso. Neste capítulo, basta haver constatado a necessidade biológica pela qual a evolução deve levar à realização do princípio de solidariedade social, baseado sobre o fato positivo da utilidade de se associar para melhor vencer na luta pela sobrevivência. É assim que se passa da fase de antagonismos entre egoísmos rivais à da colaboração. Nesta nova posição, o indivíduo se sentirá muito mais protegido e com mais potencialidade, porque não se encontrará mais isolado dentro de uma natureza hostil, cercado por inimigos, mas sim integrado e funcionando como elemento dentro de um grande organismo. A utilidade da associação para vencer na luta pela vida é um fato positivo. Portanto, uma vez que a vida é utilitária, torna-se inevitável que ela evolua nesta direção. Por isso, é fatal que se acabe passando ao sistema orgânico de cooperação, em substituição
ao atual sistema de guerras econômicas, de luta entre classes sociais e de guerras armadas para a destruição universal. Mas como poderá, na prática, surgir uma substituição tão radical de método? O sistema da força, assim como o da astúcia, mesmo sendo o segundo mais refinado que o primeiro, são sempre baseados num egoísmo fechado em si mesmo e na consequente desonestidade para com o próximo. Ora, abrir este egoísmo em direção ao próximo, assumindo a consequente honestidade para com ele, constitui uma profunda transformação de tipo biológico, um salto evolutivo para um nível superior, representando um amadurecimento que leva a um modo totalmente diverso de conceber a vida, o que não é fácil realizar. De que meios dispõe a natureza e que métodos ela usa para alcançar tal objetivo? O processo, como podemos observar, já está em ação. Para eliminar o atual regime de rivalidade, não há outro meio senão a reação das vítimas, que deverão impor, com a persuasão dos meios coercitivos, o sistema da honestidade, de modo que fique ferido quem pratica o regime da rivalidade, único processo para compreender que não é salutar repetir o erro. Quando os débeis e os ingênuos não se deixarem mais enganar, tendo a indústria da mentira deixado de dar fruto, não haverá mais razão para que ela continue sendo praticada. Então ela será abandonada, como se faz com todas as coisas que já não dão mais rendimento. Mas, para que isso seja assimilado como qualidades do indivíduo, é necessário que, por longa repetição, os desonestos constatem em si mesmos, pela sua própria experiência, os resultados danosos do seu método, adaptando-se então ao outro método, que ao invés de produzir aqueles resultados, oferece vantagens anteriormente desconhecidas, tornando-se deste modo, por fim, vantajoso para todos. Trata-se de vencer todas as resistências da ignorância, que faz acreditar no contrário. Trata-se de mudar de forma mental, passando para outra, nova, o que representa uma verdadeira criação biológica. Para se fixar na raça, tudo isso deve entrar nos hábitos sociais, através de um esforço tenaz de imposição, com um impulso constante nesta direção. O Evangelho, entendido apenas no seu aspecto negativo de sacrifício, santifica o indivíduo que o pratica, mas encoraja os desonestos em seu método de exploração. Enquanto os prejudicados não reagirem, a sua paciência funcionará como fábrica de vítimas. Se os crucificadores de Cristo tivessem recebido uma lição imediata, não teriam ficado encorajados pelo seu fácil sucesso, que lhes ensinou uma verdade totalmente diferente, segundo a qual não é o amor, mas sim a força e o engano que são premiados. Estamos na terra e não nos céus, e aqui a realidade biológica nos ensina que o ideal, para se enxertar na vida, deve seguir as leis deste nível. Em relação à terra, a crucificação de Cristo pode ter tido a função de um escândalo, mostrando ao mundo, durante milênios, a vergonha da humanidade, para que ela compreendesse a má ação e deixasse de repetir semelhantes crimes. Quanto ao significado daquela crucificação perante o céu, ao mundo não lhe interessa saber. Hoje culpa-se os judeus por deicídio, como se fosse possível matar Deus. Se assim tivesse sido, eles seriam os seres mais poderosos do universo. No entanto, aquele delito não foi apenas de um povo, mas sim de toda a humanidade, que o repete até hoje, perseguindo inocentes, inclusive em nome de Deus. Segue-se então que tão grande escândalo não deu resultados positivos. As resistências das coisas velhas são imensas. Enquanto o egoísmo das vítimas, seguindo as leis do plano humano,
não conseguir organizar-se para se impor ao egoísmo dos que provocam os danos, obrigando-os a respeitar os direitos de todos, haverá sempre lugar para os desonestos, com vantagem para eles e prejuízo para os demais, não se passando jamais à fase de acordo e equilíbrio, na qual se supera esse sistema. Este fato justifica e torna necessária a presença das leis e das respectivas sanções punitivas para estabelecer uma ordem na sociedade. Mas também justifica a rebelião quando essas leis não correspondem à justiça, sendo feitas por um grupo dominante e a favor dele. Daí a origem da revolta para estabelecer uma ordem que dê cada vez menos vantagem para apenas uma parte e seja sempre mais universal, defendendo os interesses de um número cada vez maior de pessoas, até chegar a abranger todos. Então terá sido realizado o salto biológico, vivendo-se num regime de altruísmo, justiça e honestidade. Permanece então de pé o princípio fundamental de que a vida não dá nada gratuitamente, mas apenas oferece aquilo que ganhamos com nosso esforço. O ser quis realizar a descida do sistema para o antissistema, mas agora são suas as consequências. Para executar a subida do antissistema para o sistema, cabe a nós o trabalho de conquista e construção. Cristo apenas nos mostrou o caminho, colocando-se à frente com o exemplo. Compete-nos percorrê-lo com nossos próprios pés. Isto significa que o ideal nos é oferecido do céu como uma proposta de trabalho. Cabe, pois, ao homem traduzi-lo em realidade, vencendo todas as resistências do antissistema, que se opõem à reconstrução do sistema. Agora que examinamos as bases positivas do fenômeno da descida dos ideais, podemos melhor compreendê-lo e ver por que eles descem ao ambiente humano, cuja lei fundamental é a luta pela vida. Podemos compreender também por que, não obstante tanta diversidade, eles procuram enxertar-se num ambiente que é a sua absoluta negação. Isto se explica com a lei da evolução. Quem se encontra em posição mais adiantada no caminho da ascensão é submetido a um processo que constitui retrocesso involutivo para ele, a fim de tornar possível realizar aquilo que para o mundo, situado numa posição atrasada em relação a ele, constitui um avanço evolutivo. Dizemos ele porque os ideais, assim como tudo na Terra, adquirem uma forma, tomando corpo primeiramente numa pessoa viva que os afirma e os lança, e depois nas instituições que os representam e os transmitem. Precisamente assim se organizam as religiões, que são o canal mais importante da descida dos ideais à Terra. Como se realiza então este fenômeno e o que sucede quando tal realidade, verdadeira no céu, pretende enxertar-se naquela tão diferente realidade biológica, verdadeira em nosso mundo? Na Terra, o homem está de fato sujeito a leis bem diferentes, que, nada tendo de ideal, obrigam-no a se ocupar em primeiro lugar do problema da sobrevivência. É natural, portanto, que para este objetivo ele procure utilizar-se daquilo que encontra, inclusive dos ideais. Estes, por sua vez, querem utilizá-lo para os seus fins, que são totalmente diferentes. Aos ideais interessa a salvação da alma para a grandeza do espírito, mesmo que seja com o sacrifício da vida terrena. O homem se interessa sobretudo pela vida terrena, porque esta é concreta e atual, somente se interessando pela outra quando se trata de deixar a presente. As duas posições estão invertidas uma em relação à outra. É natural, então, que cada um dos dois princípios, para não se perder nesse antagonismo, deva buscar o interesse comum. É assim
que quando uma religião dita normas de vida para transformar o homem, ele procure transformá-las num meio para satisfazer as suas necessidades de vencer na luta pela vida. Deste modo, ele adapta a religião às suas próprias comodidades, de maneira que esta lhe sirva, não a aceitando se ela não lhe servir. Se a memória de Cristo chegou até nós, isto se deve em grande parte à concessão do imperador Constantino, que permitiu o poder temporal dos papas, pelo qual o sacerdócio tornou-se hierarquia, administração de bens, atividade política e carreira. Mas, para que se continuasse a falar de Cristo, não havia outro meio, senão transformá-lo em algo deste mundo. Mal necessário, que é tanto mais grave quanto mais primitiva for a humanidade, mas que com o tempo vai desaparecendo, porque a tarefa da evolução é eliminá-lo. É inevitável, portanto, que para tornar possível a aceitação de um ideal na Terra, ele deva descer ao nível de quem vai aceitá-lo, pois este é o dono do ambiente terrestre, onde o fenômeno deve realizar-se. E isto deve acontecer para que o ideal não fique excluído da vida. Os seres nos quais tomam forma os dois princípios opostos são, de um lado, o biótipo evoluído, com o gênio, o santo, o profeta ou o super-homem, e de outro lado, o biótipo normal, animal, humano. O primeiro é o motor da evolução, o elemento ativo. O segundo é o elemento passivo, que se deixa arrastar pelo primeiro. Um ideal demora milênios para ser assimilado, e quando já cumpriu sua função, por ter sido todo utilizado num sentido evolutivo, é substituído por outro mais adiantado, a fim de que a humanidade possa continuar progredindo. No fundo, trata-se de uma troca na qual cada um dos dois termos dá e, em compensação, pede alguma coisa. O ideal se oferece, pedindo ao homem o esforço necessário para progredir, e o homem trata de ganhar materialmente o mais que pode e com a menor fadiga possível, utilizando o ideal na Terra apenas para esta finalidade. É assim que surgem como seus representantes os ministros de Deus, formando a casta sacerdotal, que pelo fato de cumprir um serviço, estabelece a indústria da religião, formando a base terrena indispensável para tornar possível o ideal tomar forma no plano humano. Para os cidadãos da Terra, tudo está em seu lugar, de acordo com a lei do seu plano. Deste modo, explica-se a razão pela qual os ideais, quando são trazidos ao nível humano na Terra, não se apresentam a nós íntegros, mas sim torcidos e adaptados. Naturalmente, isto é adequado ao homem normal, que faz para si o trabalho desta adaptação, mas não para quem assume os ideais a sério e, por esta razão, encontra-se isolado ou até mesmo excluído e condenado. Deste último tipo, perante a destruição dos valores morais, tomamos o partido nestes escritos, tratando de salvar o que for possível. Quem se encontra deslocado na terra não é o involuído, que está em sua casa, no seu ambiente, mas sim o evoluído, que procura levar até lá o ideal. Para poder realizar a sua missão, ele se encontra na merecida posição de condenado a um retrocesso involutivo, o que é um castigo tremendo. É o mesmo que condenar um homem culto e civilizado a viver entre antropófagos, transformados em seus semelhantes, a cujos hábitos ele deve adaptar-se. Tendo por instinto a prática da sinceridade e da colaboração, ele deve viver submerso num mundo de hipocrisia e fraude. E já vimos anteriormente quais são os diversos graus de evolução. Podemos assim entender o que significa transportar um indivíduo do terceiro grau para o segundo,
fazendo uma ideia do martírio necessário para que ele possa realizar, no seio de um ambiente biológico involuído, o trabalho de arrastá-lo a um nível mais alto. Transportado ao mundo dos involuídos, o evoluído encontra-se em condições de inferioridade na luta para a sobrevivência. Se para ele existem compensações celestiais, isto é coisa que não interessa para o mundo. A Cristo, o mundo respondeu apenas nas duas formas que lhe serviam, desprezando-o quando estava vivo e explorando-o depois de morto. Pelo fato de repelir o método da força-violência, assim como o da astúcia-fraude, o homem do terceiro grau evolutivo, de tipo evangélico, seguidor de Cristo, não é apto para sobreviver no ambiente terrestre. Então, o ideal seria levado a termo somente por poucos pioneiros, rapidamente liquidados, e nunca poderia se realizar no seio de nossa humanidade. Isto, no entanto, significaria o fracasso dos planos da evolução. Mas se isto não pode acontecer, como então a vida soluciona o problema? Os primeiros seguidores do ideal são poucos, mas tende a arrastar consigo muitos, com a palavra e o exemplo. A descida dos ideais somente alcança o seu objetivo quando tais princípios, por terem sido aceitos em massa, tornam-se um fenômeno coletivo. Antes desta última fase do seu desenvolvimento, os ideais se encontram no mundo apenas no estado de germe. Cristo, até agora, é apenas uma semente que busca crescer. Quantos milênios faltarão para que possa chegar a ser uma árvore? Daí se conclui que a moral evangélica, para a finalidade da evolução, que é a salvação de toda a humanidade e não de apenas poucos casos isolados, é de tipo coletivo, ou seja, não é realizável numa sociedade de tipo inferior, formada por involuídos, onde aquela moral, assim como sucedeu com Cristo, rapidamente liquida o indivíduo que a vive. Ora, a vida pode sacrificar alguns poucos indivíduos na sua economia, quando isto lhe serve para os seus superiores fins evolutivos, mas não pode perder toda a massa, em favor da qual precisamente realiza-se este sacrifício. O problema fundamental da vida é a sobrevivência, enquanto a evolução é questão somente secundária, quando haja uma oportunidade. Eis que o Evangelho, para poder verdadeiramente realizar-se como prática e não apenas como pregação, presume um estado de reciprocidade que somente será possível aparecer quando a humanidade, por evolução, tiver alcançado a terceira fase com a organização coletiva, na qual a moral do dever não se resolve numa expoliação por parte de quem não a aplica em prejuízo de quem a aplica, mas resulte de um equilíbrio dado pela correspondência dos direitos e deveres de cada um com os direitos e deveres do próximo. Somente então o Evangelho será aplicável em grande escala, porque não representará uma ameaça, mas sim uma ajuda para a sobrevivência. Se praticar o Evangelho pode ser antivital para o evoluído isolado no atual mundo involuído, que tem de fato o cuidado de não o aplicar, esse Evangelho pode, pelo contrário, outorgar vantagem e bem-estar num mundo de evoluídos, onde só se pode usar o método da terceira fase, de sinceridade e colaboração, que é o único capaz de permitir a eliminação da luta com o método da não resistência. Por si só, transformar-se em cordeiro entre lobos serve apenas para acabar sendo devorado por eles e assim engordá-los. Por isso, o evoluído não pode tornar-se involuído, já que o seu destino está marcado. Seria absurdo que, a longo prazo, a vida desperdiçasse as suas energias com o fracasso daquilo que ela possui de melhor.
Eis que todo esse jogo sobre o qual se baseia a descida dos ideais não pode terminar senão alcançando o objetivo para o qual existe, isto é, um deslocamento da humanidade em sentido evolutivo. Por todos estes motivos, apesar do evoluído realizar uma grande função biológica, o ideal evangélico, transportado para o terreno da realidade da vida, torna-se uma utopia, como coisa fora do lugar. A sociedade humana funciona com princípios opostos. Não é o estado orgânico colaboracionista que prevalece, mas sim o sistema de grupos, dentro do qual se entrincheiram os interesses, numa espécie de castelo medieval, fechado e armado contra todos os outros castelos. Portanto, uma pessoa não é julgada pelo seu valor, mas sim pelo fato de estar dentro ou fora do próprio grupo. Então, a primeira pergunta que se faz é: ele é um dos nossos? Se for, muita coisa lhe é perdoada, mas se não for, mesmo que seja santo, ele é sempre um inimigo e, portanto, está errado, devendo por isso ser condenado. Quando se apreciam as qualidades de um indivíduo, isto não se faz imparcialmente, mas sim em função da possibilidade de explorá-las para o serviço do grupo. Uma vez que o objetivo maior é a sobrevivência, tudo é concebido e realizado apenas em função dela. O grupo forma-se e existe precisamente para este fim, no qual todos os membros estão sumamente interessados. Esta é a força que os mantém unidos, porque a união os fortifica para se defenderem e vencerem. Assim, a apreciação de uma pessoa, conforme ela se encontre dentro ou fora do grupo, torna-se muito diferente. As valorizações humanas são, deste modo, torcidas em função desta necessidade de luta. Se quisermos julgar objetivamente um indivíduo pelo que ele realmente é, devemos primeiramente despojá-lo das suas atribuições exteriores, prescindindo da sua posição social e despindo-o de todos os adereços com que se cobre e se esconde, pois só assim poderá aparecer sua verdadeira pessoa, em vez dos sucessos obtidos por ele socialmente. Na Terra, portanto, tudo existe em função da luta. O indivíduo deve ocupar-se em primeiro lugar deste trabalho, que vale na medida em que pode ser utilizado para este fim. Eis que a parte mais dolorosa da vida do evoluído, quando não morre antes, é a sua glorificação, porque, mesmo conseguindo com isto enxertar um pouco de ideal na vida, inicia-se a sua exploração, sendo então submetido às finalidades humanas, quando se busca sua adaptação e se dá origem ao seu emborcamento a serviço do mundo. A maior paixão de Cristo não foi certamente a do Gólgota, mas sim a sua longuíssima crucificação, que já dura 2000 anos, a serviço dos interesses dos homens. Para o evoluído, a vida não pode ser senão missão e sacrifício. O seu triunfo está na morte, que o liberta do grande sofrimento do retrocesso involutivo, restituindo-o ao seu plano de vida. É assim que a sua posição negativa no mundo torna-se positiva no céu. Ele trabalha para a realização da evolução, explicando com a palavra e contribuindo com o exemplo para que se compreenda a utilidade de se empregar o método da honestidade e da colaboração, em vez da força e do engano. O mundo se ri dele, tratando-o como um ingênuo. Quando este ser abre os braços para colaborar, os outros, farejando nele o indivíduo honesto e inócuo, acabam por escravizá-lo e espoliá-lo. A morte liberta o evoluído de tudo isto e o restitui ao seu mundo, que é feito, pelo contrário, de justiça, onde ele deixa de ser um inepto, pois lá a sabedoria do indivíduo consiste em conhecer o mistério do ser e, consequentemente,
atuar com retidão e não em descobrir as tramas do próximo para tirar proveito. O que pode fazer ele na terra? A sua posição aqui é clara. Na terra, ele é estrangeiro. Tivemos de falar do evoluído porque ele constitui o instrumento da descida dos ideais, nosso tema atual. Continuando a ser cidadão do seu tão diferente mundo, ele desce para viver a sua verdade, que não pode ser desmentida. Esta sua posição, ainda que lhe imponha tremendos deveres, desconhecidos do involuído, também representa para ele um direito e uma força. Cada ser funciona segundo a lei do plano ao qual está ligado, levando-a consigo aonde quer que vá, seja como utilidade ou seja como fardo. O evoluído, que por sua natureza não entra na luta do mundo, mas que, para tornar possível o cumprimento da sua missão, tem de resolver o problema da sua sobrevivência, deve possuir seus próprios meios de defesa e proteção. Trata-se de um cordeiro que tem de sobreviver entre lobos, de um evangélico que usa o método da não-resistência num campo de batalha. E a defesa deste indivíduo interessa à vida, porque ela necessita dele, uma vez que entregou a ele a tarefa, para ela fundamental, de promover a evolução. Será possível que ao involuído inconsciente e destruidor tenha sido deixado o poder de liquidar o evoluído, impedindo assim o desenvolvimento da evolução? Será possível que o mal realmente vença o bem, que o inferior vença o superior? Mas, se é certo que o evoluído é um exilado em terra estrangeira, é verdade também que a lei de sua pátria o segue e o protege, para tornar possível ele cumprir a sua missão. Se esta lei permite que o involuído elimine tal indivíduo, assim o faz somente quando tenha chegado a hora que convém ao evoluído ir-se embora, porque a sua missão foi cumprida. A lei de Deus é a verdadeira dona de tudo, inclusive do involuído e do mundo. Ninguém pode deter o processo da descida dos ideais à Terra, pois eles realizam os objetivos da evolução. Os obstáculos ficam limitados no espaço e no tempo, tendo sido dado a eles o poder de resistir, mas não de vencer. Eis o significado, a técnica, os instrumentos e as consequências da realização na Terra do fenômeno da descida dos ideais. Final do capítulo 1.